E quando se comemorou 50 anos desse título, em 1993, criou-se a Ordem Perseverança Tricolor, ainda do tempo do Floresta, e nós éramos, infelizmente, só 31 daqueles que eram sócios antes de 43. E eu tenho o número 60. São Paulo, de rigor, foi fundado em 35. Em 39 houve um recadastramento. Portanto, o meu número vem desse recadastramento, quando São Paulo ainda não. E é interessante. Naquela época só ganhavam os títulos ou o Palmeiras ou o Corinthians. E as torcidas desses dois times brincavam que só quando o juiz jogasse a moeda do ar e ela caísse em pé, e o São Paulo seria campeão. No ano que eu entrei como sócio, São Paulo foi campeão. E daí foi criada a ordem da moeda, pela qual, por essa ordem, a moeda caiu em pé e para o São Paulo continuou caindo muitas vezes. Professor, nesse caso, São Paulino de carteirinha, poeta e tributarista. O senhor falou que é uma paixão. Isso significa que por trás daquele tribuno que vai fazer a defesa de determinadas ideias de um ponto de vista racional. Na verdade, se esconde um apaixonado. Mas no futebol é paixão. Me lembro de um desembargador de São Paulo que foi corregedor-geral da Justiça. E que dizia o seguinte: eu amo muito a minha mulher, mas São Paulo eu comecei a amar antes da minha mulher. Eu comecei a amar quando criança. E São Paulo, eu gosto muito da minha mulher, mas São Paulo é uma paixão muito grande também. E eu só digo que, em relação à minha mulher, é menor do que o amor que eu tenho pela minha mulher. Eu gostaria de mostrar também, dando um pouco de trabalho para o nosso Câmara do Campo aqui, este livro, Navegantes do Espaço, Antologia Poética, Ives Gandra da Silva Martins. Professor, o senhor poderia nos mostrar um dos seus poemas, para fazer uma rápida leitura? Eu poderia ler, pegar do próprio livro do Navegantes do Espaço, o título. Mas já que eu falei na minha mulher, eu acho que eu vou homenagear a Ruth. Nós fomos passar, há 2 anos atrás, em Natal, uma semana de férias. E eu fiz, num fim de tarde, esse poema para ela, um soneto, quando estava caminhando pela praia e a água batia a água do mar. A timidez do sol na tarde escura, com prenúncios de chuva mais adiante, desvenda pelo mar a compostura de quem navega sonhos de um infante. O verde é colorido em forma estranha, ora triste, ora alegre, ora sem vida. Marulha no momento em que a façanha é recobrir a areia dividida. O canto é aquele som próprio do mar, monótono e de pouca encenação, como os versos que escrevo a teu olhar, nada obstante pleno coração. Natal, por onde corre o Potengi, como no peito corre o amor por ti. E começamos uma aula de direito tributário com poesia, não poderia ser melhor. Logo depois do intervalo, a nossa aula magna de hoje. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A lei não pode ser lembrada só em manchetes de jornais. Ela existe para ser cumprida. Se você souber de algum caso de descumprimento da lei, procure a sede do Ministério Público ou promotor de justiça da sua cidade e faça a sua denúncia. É o Ministério Público que vai levar o caso adiante, processando os envolvidos ou promovendo ajustamentos de conduta para que a lei volte a ser respeitada. Se preferir, denuncie por carta, telefone ou e-mail. Só não deixe de comunicar o fato. Você pode não ter feito as leis, mas deve ajudar para que elas sejam cumpridas. Procure-nos, que o Ministério é público. O direito de todos é o nosso dever. Então vamos dar início a essa aula sobre o sistema tributário. E ontem, quando o Senado examinou em primeiro turno a reforma tributária,
eu pensei que eu pudesse falar já sobre novidades, mas como a reforma tributária não houve e o Senado decidiu ontem não altere nada o sistema tributário, porque foram apenas 3 as decisões do Senado sobre o sistema tributário, eu posso dar uma aula tranquila sobre o sistema tributário. Para que os senhores tenham noção, o Senado ontem permitiu a prorrogação da CPMF, e desde 1993 nós temos, primeiro com o IPMF, como imposto, depois com contribuição, esse tributo, que faz com que o Brasil tenha o privilégio, ao lado da Argentina e da Colômbia, embora já não será mais cobrado na Colômbia, foi considerado inconstitucional, um tributo sobre a circulação de dinheiro. Os outros países não são tão criativos e acham que se o dinheiro não for tributado, é possível que as relações econômicas gerem mais empregos, mas nós tributamos fazendo com que os juros sejam mais elevados. Estamos entre os 3 dos 200 países que adotam. Isso foi prorrogado até 2007. A outra operação é a desvinculação da Receita da União, que também nós temos desde a emenda constitucional da revisão constitucional de 93, quando criamos o Fundo Social de Emergência. Então, em analisar o aspecto das contribuições das espécies tributárias, os senhores vão perceber como, na verdade, essa desvinculação desvirtua completamente o sistema. Mas não é novidade, não é reforma tributária, que temos desde 93. E a partilha da CID, da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, é a terceira das alterações da reforma tributária do presidente Lula e que, em última análise, é a manutenção da CID com um elemento novo, é que nós vamos pagar mais tributos no ano que vem. Porque antes nós pagávamos para a União, e agora vamos pagar para estados e municípios que, evidentemente, terão uma parte dessa contribuição. E para ter uma parte dessa contribuição, o governo no ano que vem certamente aumentará a CID e nós pagaremos no combustível aquilo que vai transferir para estados e municípios. Então a reforma tributária não houve. Nós tivemos 3 alterações de legislação já existentes, de tal forma que eu posso dar uma aula tranquila sobre o sistema tributário brasileiro, dos artigos 46 a 145 a 156. Como vou situar no sistema tributário, já que os senhores estão permanentemente só com questões constitucionais aqui no Supremo Tribunal Federal. O nosso sistema tributário ele é dividido em 5 partes na Constituição. Só por uma rápida lembrança, a nossa Constituição é dividida em 10 partes, 9 títulos e o ato complementar de discussões transitórias. Nos artigos 1 a 4, nós temos os fundamentos essenciais da República Brasileira e, de certa forma, são tão extraordinários os princípios lá colocados que eu tenho convicção que se alguém viesse, como dizia um professor de São Paulo, de qualquer outro planeta, lesse o Paraíso do Gênesis e lesse os primeiros 4 artigos da Constituição, diria, no Brasil, nós temos realizado o paraíso da Bíblia. Porque tudo aquilo que é de bom, nós temos nos artigos 1 a 4. Depois nós temos o título mais importante da Constituição, que é dos direitos fundamentais, que vai do artigo 5 ao 17. E lá o que nós encontramos? Nós encontramos 3 tipos de direitos. Os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos políticos. Na minha opinião, neste ponto, o deputado Ulisses Guimarães tinha razão, a nossa Constituição é cidadã. Se não temos as garantias que deveríamos ter, pelo menos temos a enunciação desses direitos. E a enunciação está muito claramente colocada em 77 incisos do artigo 5º, na incorporação de todos os tratados internacionais sobre direitos fundamentais e outros dispositivos, inclusive do sistema tributário, que entram com cláusulas pétreas, cláusulas imodificáveis da Constituição. O título 3º cuida da administração pública da Federação. Vai dos artigos 18 a 43. E é evidente que foi um dos artigos, o 18 e o 19, foram os artigos mais responsáveis por um certo descompasso na Federação Brasileira.
nós tínhamos 3.900